Repete esse título na sua mente, porque o que você está prestes a ouvir não é uma história de amor qualquer. É a história de uma mulher que assinou um contrato achando que estava protegendo o coração e acabou perdendo ele da maneira mais inesperada. Você já fez algo só para sobreviver e esse algo mudou a sua vida para sempre? Ela fez. O nome dela era Sei Yuna. 27 anos, dívidas, sem família para dar suporte e uma proposta sobre a mesa que nenhuma pessoa na situação dela teria recusado: ser a namorada falsa de um homem poderoso por 6 meses. Sem sentimentos, sem perguntas, só seguir as regras. Mas tem algo que ninguém te conta quando você entra nos mundos de poder. As regras não existem para te proteger, existem para proteger eles. E naquela noite, na gala, quando os lábios de Kang Ji-woo roçaram os dela na frente de 100 testemunhas, tudo o que ela havia construído para não sentir desmoronou em silêncio. Fica até o final, porque essa história tem uma revelação que ninguém viu vir, nem ela, nem você. Para entender por que aquele beijo mudou tudo, você precisa entender quem era realmente Kang Ji-woo. Não o homem que sorria nas capas das revistas de negócios, não o herdeiro elegante que aparecia em cada evento de elite de Seul. O outro, o que ninguém nomeava em voz alta. Nos círculos certos, o sobrenome dele sozinho era suficiente para silenciar uma sala. Ji-woo era o terceiro filho da família Kang, uma dinastia que construiu sua fortuna em décadas onde a lei era só uma sugestão para quem tinha dinheiro suficiente. Negócios de exportação, hotéis de luxo e, por baixo de tudo isso, uma rede que os rumores descreviam como a espinha dorsal do crime organizado na Península Coreana. Sei Yuna sabia algo disso, não tudo, mas o suficiente para saber que precisava manter a distância emocional. O contrato era simples: aparecer em eventos, se comportar como casal, não fazer perguntas. Em troca, suas dívidas desapareceriam e ela receberia uma quantia que permitiria recomeçar. Assinou em silêncio, convencendo a si mesma de que era só um trabalho, que ela era inteligente demais para se confundir, que sabia perfeitamente onde terminava o papel e onde começava a realidade. O que ela não calculou foi que Kang Ji-woo também tinha suas próprias regras, e que desde a primeira vez que a viu entrar no escritório dele, ele já havia começado a quebrá-las. Os primeiros 2 meses foram exatamente o que ela esperava. Distância calculada, conversas breves, ele chegava atrasado nos eventos, ela esperava com aquele sorriso treinado que já havia aperfeiçoado. Davam as mãos quando as câmeras apontavam, soltavam quando as luzes baixavam. Profissional, limpo, seguro. Mas houve uma noite que Yuna não arquivou em nenhum relatório mental de "isso é só trabalho". Eles voltavam de um jantar corporativo. Ele estava em silêncio, olhando pela janela do carro. Ela fingia mexer no celular. E de repente, sem contexto, sem sinais prévios, Ji-woo disse: "Você tem medo de mim?" Yuna não respondeu imediatamente. E isso, na linguagem dele, era uma resposta. Ele virou a cabeça devagar, e pela primeira vez não a olhou como se olha para alguém que assinou um contrato. A olhou como se olha para alguém que genuinamente te interessa. "Bom", disse finalmente, "o medo inteligente te mantém viva no meu mundo." Essa frase a perseguiu por dias, porque não era uma ameaça, era um aviso. E avisos, quando vêm de alguém como Kang Ji-woo, significam que você já está mais fundo do que pensa. Você já recebeu algum sinal que ignorou porque não queria que fosse real? Porque Yuna ignorou, e essa decisão teve um preço. A gala de primavera do Grupo Kang era o evento mais importante do ano. 300 convidados, imprensa internacional e inimigos disfarçados de sócios em cada canto do salão. Yuna sabia disso porque Ji-woo havia contado naquela tarde, enquanto a assistente dele entregava o vestido que ele mesmo havia escolhido para ela. Preto, longo, com uma fenda que dizia: "Eu faço parte desse mundo."
sem precisar de palavras. Essa noite não é um evento social, disse Gil, antes de entrarem. É uma declaração. Você é parte dessa declaração. Não se afaste de mim. Ela assentiu. E enquanto caminhavam em direção às portas do salão, algo estranho aconteceu no peito de Yuna. Não era medo, era algo mais parecido com um pertencer, como se aquele vestido, aquela mão segurando a dela, aquele mundo cheio de perigo e seda e cristal, fosse estranhamente dela também. Lá dentro, os murmúrios começaram imediatamente. Yuna notou-os, os olhares em direção a ela, alguns de curiosidade, outros de algo mais frio. Uma mulher em particular, elegante, por volta dos 40 anos, a observou do outro lado do salão com uma expressão que não precisava de tradução. Você não pertence aqui. Gil também viu, e sem dizer uma palavra, colocou a mão na parte baixa das costas de Yuna com uma firmeza que não era afeto, era território, era mensagem. Era a primeira vez que ela sentiu que talvez ele também tivesse perdendo o controle. Eram 10h42 da noite. Yuna lembra com aquela precisão absurda que a memória só tem quando algo te parte ao meio. Gil havia sido chamado por um de seus sócios para uma conversa discreta perto do bar. Ela ficou sozinha, taça na mão, observando o salão como se fosse um quadro que não conseguia entender. E então ele se aproximou. Park San-ho, rival comercial do Grupo Kang há 10 anos. Sorriso perfeito, terno sob medida e uma intenção nos olhos que Yuna levou 3 segundos para identificar como perigo. Então você é a nova aquisição de Gil? Disse em voz baixa, como se as palavras fossem um insulto disfarçado de elogio. Quanto tempo você acha que vai durar? Yuna abriu a boca para responder com a calma treinada que havia desenvolvido em 2 meses, mas não chegou a falar, porque Gil já estava lá. Ninguém o viu se mover, apareceu como aparecem as pessoas que cresceram aprendendo que nesse mundo, segundos de descuido custam vidas. Colocou-se na frente dela, olhou para Park San-ho com uma expressão que não precisava de volume para ser aterrorizante. E então fez algo que ninguém naquele salão esperava, que Yuna não esperava, que talvez nem ele mesmo havia planejado. Virou-se para ela, tomou o rosto dela com as 2 mãos e a beijou, devagar, deliberado, em frente a todos. O salão não ficou em silêncio de uma vez. Foi gradual, como quando você joga uma pedra na água e as ondas se expandem devagar até tocar cada margem. Primeiro os que estavam perto, depois os murmúrios que viajaram de mesa em mesa, e por fim, aquele silêncio denso, carregado, que só existe quando algo irreversível acabou de acontecer em público. Ji-woo se afastou devagar. Os olhos dele não foram primeiro para Park San-ho, foram para Yuna, e o que ela viu naquele olhar não era a frieza calculada do homem de negócios, era algo que ele claramente não havia querido mostrar. Algo que vinha sendo construído há semanas atrás de contratos e distâncias e frases cuidadosamente neutras. Você está bem? Ele perguntou só para ela, em voz baixa demais para o salão, mas intensa demais para ser atuação. Yuna não respondeu, porque naquele momento entendeu algo que mudou todas as regras do jogo. O beijo não havia sido para Park San-ho, não havia sido para os convidados, não havia sido uma declaração de poder nem uma jogada estratégica. Havia sido para ela. Para dizer na única linguagem que um homem como Ji-woo conseguia usar em público, que ele já não havia como parte de um contrato. Sabe qual é a parte mais assustadora daquele momento? Que Yuna também não o via assim, e havia semanas sem conseguir admitir isso para si mesma. O que veio depois da gala não foi romance de filme, foi caos. No dia seguinte, as fotos já circulavam em todos os portais de fofoca corporativa da Coreia. O herdeiro Kang e sua misteriosa namorada. Jornalistas na porta do prédio, ligações que Ji-woo não atendia, e entre eles um silêncio diferente do de antes. Não era mais o silêncio profissional de 2 pessoas cumprindo um acordo, era o silêncio desconfortável,
carregado, de duas pessoas que sabem exatamente o que existe entre elas, e nenhuma quer ser a primeira a nomear. Foi a assistente dele, Mirai, quem finalmente disse a Yuna o que ninguém mais se atrevia. Ele nunca beijou ninguém em público, nem as namoradas de verdade. Essa frase se instalou em Yuna como um cisco, pequeno, invisível, mas impossível de ignorar. E naquela noite, quando Ji-woo apareceu na porta do quarto dela, na cobertura que ela ocupava como parte do contrato, ela entendeu que a conversa que os dois vinham evitando não podia mais ser adiada. O contrato termina em 3 semanas, disse ele, sem cumprimentá-la, olhando para o chão. Mas eu não quero que você termine. Pausa. Ele. Aquela correção, aquele pequeno erro gramatical que na verdade não era um erro, era um homem poderoso, acostumado a controlar tudo, confessando em voz alta que havia algo que ele já não conseguia controlar. Quantas vezes na sua vida você viu alguém forte desmoronar em uma única frase? Mas Yuna não caiu nos braços dele, e é aqui que essa história se separa dos contos de fadas. Porque Yuna é a inteligente, e justamente por isso, o que sentia a assustava mais do que qualquer ameaça externa. Passou 3 dias sem vê-lo, 3 dias analisando tudo. O mundo de Ji-woo não era um cenário dramático, era real. As pessoas ao redor dele exerciam poder com consequências físicas. Ela havia visto o suficiente em 2 meses para saber que se apaixonar por um homem como ele não era romântico. Era uma decisão de vida com riscos que nenhum contrato cobria. E mesmo assim, toda vez que fechava os olhos, não via o perigo. Via aquele olhar depois do beijo. Via a forma como ele sempre colocava o corpo entre ela e qualquer ameaça, como se fosse reflexo, não ordem. Via os pequenos gestos que ele achava que ninguém notava. O café que aparecia no quarto dela exatamente na temperatura que ela gostava. A forma como memorizou as alergias dela sem nunca pedir que ela as listasse. A maneira como nos poucos momentos em que estavam verdadeiramente sozinhos, ele baixava aquela máscara de aço o suficiente para deixá-la ver que por dentro havia um homem que também tinha medo. Medo dela, do que ela o fazia sentir. E isso, paradoxalmente, foi o que deu a Yuna coragem para tomar a decisão mais arriscada da sua vida. Yuna voltou, não com drama, não com declarações no meio da chuva. Voltou numa manhã comum, sentou na frente dele naquele escritório enorme e frio e disse: "Quero renegociar o contrato." Ji-woo o olhou sem entender. "Sem data de vencimento," ela continuou, "sem cláusulas de distância, e com uma condição nova. Se isso se tornar perigoso para mim, você me diz a verdade, não me protege escondendo as coisas." Ele demorou para responder, porque homens como Ji-woo não estão acostumados a alguém impor condições a eles, estão acostumados a ser eles quem ditam as regras. Mas algo no olhar de Yuna, aquela mistura de medo e determinação que ele havia aprendido a ler como a linguagem pessoal dela, disse que essa mulher não estava pedindo permissão, estava oferecendo algo que ninguém no mundo dele havia oferecido antes. "Honestidade", disse ele finalmente. E aquela única palavra, na boca daquele homem, valia mais do que qualquer declaração elaborada. O que essa história nos deixa não é que o amor vence tudo. É algo mais matizado, mais real. Pessoas que aprenderam a sobreviver sozinhas carregam um tipo especial de coragem. Não a coragem de não ter medo, mas a de ter medo e decidir mesmo assim. Yuna assinou o primeiro contrato para sobreviver. O segundo assinou para viver. Você saberia distinguir essa diferença na sua própria vida? Essa história não termina com um casamento, nem com um final perfeitamente embrulhado em papel de presente. Termina com 2 pessoas que escolheram o desconforto de ser reais uma com a outra num mundo onde a vulnerabilidade pode custar a vida. E isso, por si só, é o final mais poderoso que existe. Porque no fim das contas, todos nós assinamos contratos, com empregos que não amamos, com relacionamentos que parecem mais obrigação do que escolha, com versões de nós mesmos que construímos para sobreviver em vez de para viver. A pergunta que Yuna precisou responder, e que talvez você também precise responder, é essa: até quando você vai proteger o seu coração das